Vamos resolver agora exercícios sobre equilíbrios químicos. Primeiro exercício da Federal do Rio Grande do Sul, uma reação química atinge o equilíbrio quando as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Tchê. Viram que tem um tchê no final aqui porque é Rio Grande do Sul. Exatamente, letra B. Mais do que batida essa questão. Qual o efeito produzido sobre o equilíbrio que está dado aqui? Veja, meu caro, veja. Quando se provoca cada uma... Então, aqui é lei de Le Chatelier. O que é lei de Le Chatelier? É o que eu vou falar para você agora. Você tem uma reação reversível. Toda reação reversível vai e vem. Quando a velocidade direta se iguala à inversa, entrou em equilíbrio químico. Então, toda reação reversível, que tem a dupla seta, entra em equilíbrio químico. Atingiu o equilíbrio químico. No momento que atingiu o equilíbrio químico, está em equilíbrio. Aí você vai e mexe com alguma coisa e altera o equilíbrio. O que a reação faz? Tenta se reestabelecer. Se você aumentar o volume de um sistema, o sistema vai partir para o lado dele que tem maior volume. Ele aproveita, deixa e parte para o maior volume. Se você comprimir um sistema, ele vai para o lado de menor volume. Eu já chamo isso com outro nome, a lei de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Então, se você apertar pensa numa garrafa PET. Aperta uma garrafa PET, vai diminuir o volume dela. Não vai? Solta ela, vai aumentar, ela vai dar aquela relaxada, vai aumentar o volume dela. O equilíbrio químico, ele segue a lei de Le Chatelier. Você diminuiu o volume dele, beleza, ele vai para o lado dele que tem menor volume. E vice-versa. Agora, qual é o lado? Vem comigo, olha aqui. Olhe para o lado dos reagentes. Só que só olhe para quem é gasoso, cara. O NO e o O2. Pô, todo mundo aqui é gasoso, né, meu? Aí não teve graça. Aí você olha para quem é gasoso, soma. 2 mols de um mol do outro. Então você diz que esse lado aqui da reação tem 3 volumes. E o outro lado? O outro lado tem 2 volumes. Então você tem 3 volumes de um lado, 2 volumes do outro. Então nessa reação que você vê aqui em tela, é uma reação que tem 3 volumes gasosos de um lado, do lado dos reagentes, e 2 volumes do lado dos produtos. Vou falar para você, meu, eu não gosto quando em equilíbrios químicos o pessoal fala lado dos reagentes e lado dos produtos, sabe por quê? Porque é o seguinte, velho, você não está falando que tem uma reação que volta, outra reação que volta. Então, quando você falar para mim que é o lado dos produtos, como eu digo para você também, você está falando uma grande mentira, porque é lado dos produtos em relação à reação direta. Mas se você não especificar isso daí, especificar não existe. Voltando. Se você não explicitar isso daí, então você está falando besteira, né? E todo mundo fala besteira, até meus vídeos. Pode buscar no meu canal lá, que eu também falo essa besteira aí. Eu vou no vácuo de todo mundo. A gente fala assim, ó, lado dos reagentes, lado dos produtos, como se uma reação reversível só tivesse o seu lado direto, né? Porque quando a gente fala reagentes e produtos no equilíbrio químico, a gente está se referindo à reação no formato direto, que é um erro. Agora vamos embora. Se eu aumentar a concentração de NO, pá, aumentei NO, o equilíbrio vai lá e diminui. Para diminuir NO, ele gasta NO, ele vai para o lado da direita. Então vem comigo, lado da direita, lado da esquerda, pensando na reação direta. Diminuição da concentração de O2. O que o equilíbrio vai fazer? Se diminuir o O2, beleza, ele vai produzir O2, ele vai se deslocar para a esquerda. Diminuição da concentração de NO2. Você tirou NO2, beleza, o equilíbrio vai lá e produz NO2. Porque o equilíbrio é aqui a lei de Le Chatelier. Ele se restabelece. Então, Le Chatelier é um nome chique e tal, você pode dar para o seu filho, mas é o seguinte, ok? Le Chatelier nada mais é do que a lei do rabo da lagartixa. Se você cortar, ele volta ao que era. Ok? Só que o rabo da lagartixa não dá para você aumentar, né? Então é melhor ficar com o Le Chatelier mesmo. Então, Le Chatelier fez um troço, o cara vai lá e devolve. Muito bem, diminuiu o NO2 do sistema, tudo bem, o equilíbrio se desloca para o lado que produz ele. Então o equilíbrio sempre se sai bem nessa história, tá bom? Diminuição da pressão total. Aí veio aquela história de Zeca Pagodinho, The Secret, tudo essa lambança que eu falei no início. Olha só, se você tirar a pressão, pensa na garrafa PET. Pensa na garrafa PET. Soltou a garrafa PET, você estava percebendo, você soltou. Aí o volume aumenta, cara. Aí você vai para o lado que aumenta o volume, o equilíbrio vê aquele espaço. Pô, vamos lá, vamos expandir. Você deu espaço, ele expande. Né? Que está lá, essa como uma lei universal lá no The Secret. O
cara põe lá um terno de $1 milhão, se é que existe isso, e daí o cara vai dar uma palestra lá, todo mundo acha que ele é super inteligente e tal, e vai no vácuo. O que o cara falar é verdade, né? Mas, como eu repito para você, não existe lei universal nenhuma, tá bom? É que bateu aqui com o caso da lei de Le Chatelier, eu achei até engraçado, mas o cara falar que é lei, entendeu? E falar que os cientistas provaram, ele tem que me dizer o nome do cientista da universidade que houve a pesquisa e ele tem que me dizer onde que está publicada essa lei, qual o livro de nível superior. Senão é balela. Tá? Sai dessa aí, filho. Aumento da temperatura. Agora venha comigo aqui, ó. Essa reação. É dito que o ΔH dela é negativo, ou seja, é uma reação exo para fora. Lembra? O povo do Egito, êxodo, eles saíram para fora do Egito, não entraram no Egito. Êxodo para fora. Então, olha só. O cara tá aqui, velho. Se o cara te deu um ΔH, é da reação direta. Tá bom? Da reação direta. Então, a reação no sentido para a direita, ela é exotérmica. O sentido inverso, ela vai ser o inverso. Para cá, exotérmica, para lá, endotérmica. Então, se você aumenta a temperatura, pense comigo, se aquecer o sistema, o que ele vai fazer? Vai esfriar o sistema. Entendeu? O equilíbrio químico, cara, ele é igual o casal, entendeu? A pessoa está casada, 30 anos. Fala, nossa, que equilíbrio existe isso. Não é que existe equilíbrio, eles seguem esse princípio aqui, ó. Se um faz uma coisa, o outro vai lá e faz o contrário. É assim que eles vivem. Então, olha só, aumentei a temperatura. O cara aumenta, a mulher vai lá e tira a temperatura. Assim, a vida inteira eles vão vivendo desse jeito. Você pensa que o cara é feliz. Olha aí, se o cara aumenta a temperatura, o equilíbrio vai lá e reduz a temperatura. É sempre do contra. O cara é sempre do contra. Sabe aquele cara? Tá um calor de 30 graus, não vou falar 40, que aí o cara não consegue ser do contra, mas tá um calor de 30 graus, o cara sai de jaqueta na rua. Aí tá um frio de 2 graus, aí o cara sai de regata, o cara que é do contra. Então o equilíbrio é do contra. O que você fizer para ele, ele vai lá e faz o inverno. Nunca tá feliz com nada. Então se aumenta a temperatura, ele vai lá e diminui a temperatura. Porque, na verdade, o equilíbrio, coitado, o equilíbrio, ele é um monge, cara. Olha o nome dele, equilíbrio. Ele não é um briguento. Ele só quer manter o equilíbrio. Você que foi lá encher o saco dele. Então, aumentou a temperatura dele, ele vai lá e diminui a temperatura. E como que se diminui a temperatura? Para o sentido endotérmico. Endo quer dizer para dentro. Lembre daqueles procedimentos que os caras enfiam um tubo em você, que entra pela boca e sai, enfim, né? Esquece isso. Mas, enfim, o cara enfia lá, como é que chama esse negócio aí que entra um negócio pela sua boca? Endoscopia. Uma vez eu fui fazer isso aí, eu fiquei apavorado, eu só falei pro médico, por favor, não use copo de vidro. Eu pensei que endoscopia, além de entrar para dentro, era um copo. Então, pelo menos não foi tão ruim, mas aquilo coça a garganta, hein? Então, veja bem, endo para dentro, energia para dentro. Quando você pega a energia de fora e leva para dentro, o que acontece? O meio lá fora esfria. Essa que é a jogada. Então, você joga para dentro, não é, né? Não é para dentro daquele meio onde você está fazendo, não é para dentro do laboratório, fecha a janela, não. É para dentro da reação. Aí o copo esfria. Então, aumento da temperatura desloca para o lado endotérmico. Muito bem. Kp é igual a Kc vezes R vezes T elevado a ΔN. O que é R? Constante dos gases. Que se você estiver lidando com a pressão em atmosfera, essa constante vale 0,082. É um valor para você decorar a sua vida. T é a temperatura do sistema, mas na escala Kelvin. Se usa T maiúsculo nesse caso, quando você está na escala Kelvin. Pega a temperatura em graus Celsius, soma 273 da escala Kelvin. Então, quando você multiplica a constante pela temperatura, você obtém um número. Esse número é o RT. Ele é uma nova constante, né? Então, Kp será igual a Kc multiplicado por R vezes T elevado a ΔN. Então, repito, você multiplicar R vezes T, você vai ter um número, só que você vai elevar a ΔN. O que é ΔN, né? ΔN é a variação de número de mols. Como isso, professor? Olha só, olha comigo aqui. No final você tem 2 mols, no início você tem um mol de I2 e um mol de H2. Então a variação do número de mols aqui é 2 no final menos 2 no início, 2 menos 2, 0. Se você pegar R vezes T, que dá um número, e elevar esse número a 0, como qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, repito, se Kp é igual a Kc
vezes um produto elevado a ΔN, se o ΔN for zero, quando ΔN for zero, KC igual a KP. Então, depois, eu vou explicar isso usando o quadro. Eu vou cortar totalmente isso da edição da aula. Isso aqui não serve para edição, né? Eu tenho que mostrar depois. Isso aqui não serviu como explicação. Serviu só para você guardar uma coisa agora na sua cabeça aí. Depois eu mostro para você a equação. Olha só, guarda uma coisa na sua cabeça. O que é ΔN? Isso só existe quando eu falo de gases, hein? Olha só, no final, olha quem é gasoso. O HI, muito bem. Quantos mols tem dele? 2. E no começo, todo mundo é gasoso. Quantos mols tem dos gasosos? 1 mais 1, 2. Você faz o número de mols final menos inicial. 2 menos 2 dá 0. Esse é o ΔN. Quando o ΔN der 0, KC igual a KP, tá bom? Então, independente da temperatura, o que você quiser, se o ΔN dá 0, KC igual a KP, a resposta nesse caso seria a letra A. 0,10 mol de H2, 1,4 de HI foram colocados em um balão de 10 litros. Reparem, né? Papá, passou umas horas, tal, e aí chegou nos valores. Qual a constante de equilíbrio do sistema? Qual a constante de equilíbrio do sistema? Cara, olha só. O cara falou um monte de coisa para você lá no começo. O mais importante, o balão tem 10 litros. Porque aquilo é a situação inicial. Se você precisasse fazer algum cálculo, seria importante isso. Mas olha o que ele fala. Depois, né, de tudo, seu conteúdo foi analisado tendo sido encontrados os seguintes valores. Esse negócio de arrefecido é o seguinte, cara, depois de atingir o equilíbrio químico. Depois de estar tudo na boa. Esses são os valores. Então, esses são os valores que interessam. Repito, vai obter KC ou KP, pega os valores no equilíbrio. E no equilíbrio são esses. Só que isso é valor de número de mols, é a quantidade de matéria. Para obter concentração, tem que dividir pelo volume. E o volume é 10. O volume não muda. É 10, porque o balão não é falado aqui, né? Deveria ser falado, entendeu? O balão é de um material que não é alterado, tal, material resistente, alguma coisa assim, né? Eu sabia que continua 10. Porque se fosse um balão de borracha, ele iria ter alteração do volume, logicamente, como você sabe. Então, vamos lá. H2 mais I2 dá 2HI. Ok? O cara te deu os valores. Ok? O que você vai fazer aqui para resolver esse exercício? Você vai pegar e vai montar a expressão da constante de equilíbrio. Ok? A concentração de HI elevado ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2 e substituir os valores da... Agora, quais são as concentrações? Fique esperto, não são esses números aqui. Isso é quantidade de matéria. Concentração é isso dividido pelo volume, e o volume é 10. Então, a concentração de H2 vai dar 0,02, a de I2 vai dar 0,01 e a de HI vai dar 0,104. Aí você substitui. Lembrando que a de HI vai elevar ao quadrado e vai dividir por 0,20 vezes 0,10. Aí você chega na resposta, tá bom? Resposta letra C, 54. Todo mundo desembarca dando risada, né? A constante de equilíbrio KC da reação. Olha a reação, é igual... Pô, meu, isso aqui é o seguinte, a reação mais simples possível, tá? Se você montar a constante de equilíbrio, né, da concentração de C vezes concentração de D dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. Isso é igual a 9. Tá bom? Não falou aqui que está todo mundo no estado gasoso. Deveria falar, entendeu? Porque você só manda para constante quem é gasoso ou aquoso. Então, quando o cara não fala nada, é porque a reação está em fase gasosa. Mas quando o cara não fala mesmo, que nem não falou aqui, é porque foi coisa de Zé Ruela mesmo. Ó, se 0,4 de A e 0,4 de B foram postos para reagir, qual o número de mols de D formado? Cara, o negócio é o seguinte aqui. Você vai colocar para reagir o cara, certo? Você vai perder X mol de A e X mol de B. Vai formar X mol de C e X mol de D. Monta a constante de equilíbrio. Sabe o que vai dar? De A você tem 0,4 no começo. B você tem 0,4 no começo. No final você vai ter o quê? 0,4 menos X de A, 0,4 menos X de B. E C e D? É o que foi formado. Você tem X de C e X de D. Monta a expressão da constante de equilíbrio. Como é que vai ficar? X vezes X dividido por 0,4 menos X vezes 0,4 menos X. Ou seja, vai ficar X ao quadrado dividido por 0,4 menos X ao quadrado. E 0,4 menos X ao quadrado resolva aplicando, certo, a distributiva
Aí você vai cair, no final das contas, né, porque tudo isso é igual a 9, aí você passa tudo numa linha só, aí você passa todo mundo para um lado só, igual a 0, passa o 9 também para o mesmo lado, como menos 9. Você vai cair onde, cara? Você vai cair numa equação de segundo grau. Aí você vai aplicar Bhaskara, aí depois de descobrir o valor de delta, você vai fazer menos x, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, e vai chegar em 2 valores ou 1 valor, depende da equação de segundo grau. E aí, só vale, caso tenha 2 valores, só vale nos equilíbrios químicos o valor positivo. E esse valor é o valor de quem? O valor de x. Né? Aí, descobrindo o valor de x, você vai voltar no início quando você colocou na expressão as coisas em função de x. Vai substituir os valores e aí você chega na resposta. Então, quando você pensa que vai ser um pouso alegre, na verdade vai ser o pouso mais complicado da sua vida. Vai ser aquele pouso com turbulência, que cai a máscara na sua cara, acerta o seu nariz, quebra seu nariz, entendeu? Aqui o cara quebra a cara, porque ele pensa que ele vai jogar 0,4, papá, já chegou lá, acertou. Não, não é assim. Vai cair numa equação de segundo grau. E aí o cara não vai ter, de fato, um pouso alegre. Vamos lá. Para responder as questões abaixo, utilize os dados. Né? Olha só, uma reação, aquela reação mais simples de todas. Veja que ninguém falou que é todo mundo gasoso. Tinha que falar, cara. Tinha que falar. Se não falou, aí você parte do princípio que o cara falou, tá? Ficou escrito, só que na hora de imprimir não saiu, faltou tinta. Tá bom? A gente vai combinar entre nós aqui. Caiu, o exercício de vestibular tem muita porcaria, gente. Então, se o cara não falar o estado físico e não falar que tá tudo no estado gasoso, não falou nada, mas a gente vai dar esse empurrão aí. As constantes de equilíbrio encontradas estão relacionadas a seguir. Veja, o cara mandou a constante de equilíbrio de todo mundo aqui em cada temperatura. O que ele quer dizer com isso, cara? O negócio é o seguinte: se todo mundo vai parar na constante, então é sinal que é C, concentração de C vezes concentração de D, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. O que eu devo tirar disso? Cara, se a constante der um valor alto, é porque a concentração de C e de D são mais altas, bem mais altas que de A e B. Se a concentração der 1, é porque todo mundo tem exatamente a mesma concentração. Aí, se fizer a divisão, vai dar 1. O que seria o caso aqui da temperatura T3? E aí a pergunta do cara, né? As constantes de equilíbrio são essas. Aí vem a pergunta: a que temperatura ocorrerá a maior transformação de AB em CD quando o equilíbrio for... Gente, é o que eu falei para você, mas se a concentração de AB em CD for a mais alta possível, você vai ter muito mais C e D em relação de A em relação A e B. Então, o numerador será muito maior que o denominador e o resultado será um valor bem alto. Então, vamos lá. Qual o valor mais alto aqui? Né, gente? Eu acho que é 81, né, gente? 81 é o valor mais alto. Então, a resposta seria K4, ou seja, temperatura T4. A resposta seria a D. Professor, estou tendo a impressão aí que toda hora, se eu for na D, vai ser correto. Não é bem assim, não. Vai nessa achando que toda hora se foder é o correto. Vai nessa não, que você vai cair do cavalo. Se as concentrações de A e B fossem iguais, cara, iguais, a que temperatura todas as 4 substâncias estariam presentes no equilíbrio de concentração? Cara, olha só. Concentração de A e B seriam iguais, tá bom? Assim, ó. Se A e B fossem iguais, o que ia acontecer? Você ia perder um pouquinho de A, um pouquinho de B, ia formar um pouquinho de C, um pouquinho de D. Mas não ia dar concentração igual para todo mundo, entendeu? Então, aqui a pergunta, eu já vi em vários vestibulares essa pergunta, a pergunta teria que ser assim, ó, se no final a concentração de A, B, C e D fossem exatamente iguais. Essa seria a pergunta, tá? Aí, sabendo que tá todo mundo com coeficiente 1 e todo mundo entra no equilíbrio, todo mundo é gasoso, tá vendo? Tudo que não foi informado no C100 seria 1, que seria a temperatura T3. Olha só, meu, aquoso quer dizer dissolvido na água. Líquido é quando o cara está no estado líquido, que todas as substâncias da natureza têm um estado líquido. Todas. Não adianta se assustar, não. Todas.
Gás, oxigênio. Existe oxigênio líquido e existe oxigênio sólido também. Só que aí está falando de menos 270 graus Celsius, imagine. Ou faz que nem aqueles ignorantes, fala assim, nossa, meu, aí você está a menos 1000 graus Celsius. Aí você mostrou a sabedoria total, né? A menor temperatura que existe é um menos 273,15 graus Celsius, que é o zero absoluto. Não existe nada menor do que isso. Então a temperatura para cima ela vai embora, mas para baixo ela tem limite. Porque a menor temperatura que existe é quando tudo para, tá bom? Só o Roberto Carlos, meu cantor, que viu isso daí na vida dele. Ele fez até uma música. Mas ninguém viu isso aí. Isso aí é o zero Kelvin, tá bom? Quando você se aproxima do zero Kelvin, você chega no estado chamado de Boston-Einstein. Se fosse só estado de Einstein, seria mais bonito até para falar, né? Mas entrou esse outro cientista no meio aí. Então, é diferente até no estado sólido, se você me der. Assim como você vai muito acima da na temperatura, você chega no estado de plasma. Gente, é o seguinte, aquoso é dissolvido em água. Líquido é quando o cara é líquido. O que significa o estado líquido? Sólido é quando as partículas, seja molécula, íon, tá? Seja o que for, a substância formada do que for. As partículas, quando se afastam um pouquinho, você vai para o estado líquido. Se afastam bastante, gasoso. Quando há coesão total, estado sólido. Lembre-se, todas as substâncias da natureza podem existir no estado líquido e no estado gasoso também. Existem substâncias moleculares, iônicas e metálicas. Então a resposta é a letra D. Agora vamos para a VUNESP. VUNESP agora, vamos lá. Estudou-se a cinética da reação. Está aí a reação. Muito bem. Alguém ficou constante a concentração, alguém caiu, alguém subiu. Então é fácil de perceber, gente, que quem caiu é quem gastou. Quem gastou é reagente, só pode ser o O2. Quem subiu? Quem subiu é o produto, que começou no zero, né? Você não tinha nada dele, subiu. Agora, quem permaneceu? Quando que acontece de alguém permanecer constante? Você está falando não de quantidade de matéria, você está falando de concentração. É o sólido. O sólido muda a concentração. Não muda a concentração. Você vai falar, puxa, mas eu perdi. Tudo bem, você perdeu quantidade dele, mas aquilo que sobrou, em relação ao volume que ficou, a concentração vai dar a mesma. Porque a concentração dos sólidos é constante. E é por isso que não entra na constante de equilíbrio, porque a constante de equilíbrio é uma constante. Se você tem uma outra constante, ela se incorpora. Tá? E outra, a constante de equilíbrio, ela está ali para você. Qual que é a ideia da constante de equilíbrio? Para cada situação ela muda. Por quê? Porque muda a concentração de vários caras ali, aí muda a constante de equilíbrio. Agora, se você tem alguém que nunca muda, então não faria sentido. Você não ia gastar energia de ter uma equação para falar de algo que nunca muda. Enfim, é isso, tá? Então aqui seria a resposta. Quem que é um? Quem que perdeu? O2. Quem que ganhou? É CO2. E quem que teve concentração permanecida constante? O sólido, o enxofre. Então vamos lá. É. Aliás, cuidado na resposta, né? Manda dizer quem é o S, quem é o O2 e quem é o SO2. Então, vamos lá. O S que ficou constante é o 3. O O2 que caiu é o 1. E o SO2 que subiu é o 2. Então fica 3, 1 e 2. 3, 1 e 2, resposta letra C. Federal do Paraná, temos representada a equação. Vamos para o gráfico, rapidamente olhando aqui para essa situação. A concentração, veja que aqui todo mundo tem variação, tá bom? Mais um exercício que não nos diz o estado físico. Então, subentende-se que está todo mundo no estado gasoso, tá bom? Quem desceu? Reagentes. Então, quando estabilizou, é a hora do equilíbrio químico, tá? Quando a reação entra em equilíbrio, as concentrações não ficam iguais, mas estabilizam. Então, olha só o que o cara te dá num gráfico como esse, que é um exercício muito comum, tá bom? Você tem um gráfico como esse. A hora que estabiliza é a hora do equilíbrio. Esse cara que desceu para atingir o equilíbrio, né, que desceu a concentração, são os reagentes. Ó, a concentração é 2 mol por litro. E produtos é 8 mol por litro. Aí você apenas substitui os valores. Você apenas substitui os valores. Tá, olha só.
Qual vai ser a concentração de C, que é igual à concentração de D? 8 mol por litro. A e B, 2 mol por litro. Aí você substitui os valores e chega na resposta do exercício. FUVEST. Aí ficou chique o negócio, hein? Esterificação. Para quem nunca viu química orgânica, quando você joga um álcool com um ácido orgânico, dá um éster mais água. Isso sempre cai em equilíbrio químico. Aí o cara te fala, você tem 1 mol de cada reagente no começo, nada dos produtos. O equilíbrio se estabelece quando 2/3 de mols do éster são formados. Então, na hora do equilíbrio, você formou 2/3 de acetato de etila, que é o éster. Veja que a proporção que se forma de éster se forma de água, então é 2/3 de água também. E o que você perdeu dos reagentes? Veja que é 1 para 1 para 1 para 1. Então, formou 2/3 do éster, perdeu 2/3 de etanol e 2/3 de éster acético. Aí você tem que colocar isso daí no quadro do equilíbrio, bonitinho e tal. Quais serão os valores na hora do equilíbrio? Etanol. Olha só, velho. Você tinha 1 mol, perdeu 2/3. Então é 1 menos 2/3. Ácido acético, menos 2/3. Acetato, 2/3. Água, 2/3. Eu sou completamente contra você dizer que a concentração da água vai entrar no equilíbrio químico. Não entra na minha cabeça, isso aqui eu não aceito, não adianta. Não vai, não engulo. Mas é o seguinte, cara. Quando está em reação de esterificação, coloque, porque é tradição. Veja que até a FUVEST joga isso aqui. Não tem jeito, é tradição. Universidade, até em nível de doutorado, todo mundo enfia água na constante de equilíbrio quando se trata de esterificação. Resolveu isso, achou o cacete. Federal do Sergipe, o estado que queria ser carro, mas não deu. Então, bora Sergipe. É o lema do estado, bora Sergipe. PCl5 se decompõe em PCl3 e Cl2. O equilíbrio se estabelece. PCl5 dá nisso aqui que eu te mostrei. Qual o valor de PCl3? Cara, é montar o quadro do equilíbrio. Cara. É montável. O que você perder de PCl5 vai formar de PCl3 e Cl2. Se você perder X-mol, vai formar X-mol, X-mol. Então você tem que tomar cuidado com o seguinte. Aqui não foi dada com a quantidade inicial de PCl5. Mas você sabe que a quantidade inicial de PCl5 ela é um determinado valor do qual você vai perder X e aí no equilíbrio você vai ter o que sobra dele. No seu quadro de equilíbrio, chame de Y a quantidade inicial de PCl5. 0 a quantidade de cada produto. Diga que desse Y você vai perder X. Vai formar X de PCl3 e X de Cl2. Então, qual a concentração de PCl5, né, meu? Qual o número de mols de PCl5 na hora do equilíbrio? Y menos X. E qual o número de mols de PCl3x e Cl2x? Você vai falar, pô, mas eu caí com duas incógnitas no final, aí complicou. Muito bem. Aí você vai usar a seguinte regra que agora você vai anote na parede da sua casa. Vê se sua mãe não está olhando, anote na parede. Picha na parede da sua casa aí para ninguém mais esquecer. Quando o Kc for um valor menor do que 10 a menos 3, aquilo que se perde do reagente é irrisório. Sabe quando você fala que a concentração de PCl5 era Y e perdeu X? Esse X é irrisório. Mas essa ideia só vale se Kc for menor que 10 a menos 3. E 10 a menos 2 é uma casa já maior que 10 a menos 3. É uma ordem de grandeza, melhor dizendo, tá bom? Você está numa ordem de grandeza maior. Esse que é o lado que você não pode chegar desconsiderando dessa forma. Não se trata do caso. Essa constante de equilíbrio ela não te dá o direito de dizer que você tinha aí, perdeu X, mas perdeu só um pouquinho. Então a concentração do PCl5 no final é o mesmo que tinha no começo. Entendeu? Isso só vale quando o Kc é menor do que o da ordem 10 a menos 3. Se fosse 4 vezes 10 a menos 3, você podia tocar para frente essa ideia, mas aqui não pode. Então, o que você sabe? Você sabe que Y menos X dá 10 a menos 4
Vamos pensar que o volume é 1 litro. Essa é uma maneira prática de se resolver exercício de equilíbrio químico, né? Então, se todo mundo está em 1 litro, se o recipiente tem 1 litro, então, dizer que eu tenho 4 vezes 10 menos 4 mol por litro de PCl5 é o mesmo que dizer que o número de mols final é 4 vezes 10 a menos 4 mol. Então, o que você tem no começo, y menos x, dá 4 vezes 10 a menos 4. Y menos x dá 4 vezes 10 a menos 4. Seria substituir, então, esses valores. Ok? Teria que fazer isso. O que acontece? Por que o y não vai aparecer lá na expressão da constante de equilíbrio? Porque na expressão da constante de equilíbrio, o que importa são os valores no equilíbrio. Então, o PCl5, que aparecia um y, que ia atrasar a sua vida, foi dado para você já exatamente o valor dele. O PCl3 você chama de x, o Cl2 chama de x. Por quê? Porque o que se produz um se produz do outro. Então, a equação vai ficar Kc igual a x ao quadrado dividido por 4 vezes 10 a menos 4. Kc vale 4 vezes 10 a menos 2. Aí você resolve a equação e chega no resultado. Então, de tudo que eu falei aqui, agora eu vou resumir. Eu quis falar outras coisas aqui. Não sei se foi o melhor momento. Então, deixa eu resumir. Como é que se resolve, então, esse caso? Você sabe o que se formar de PCl3 se forma de Cl2. Então, a concentração de PCl3 e Cl2 é a mesma no equilíbrio, você vai chamar de X. Quanto que é a concentração de PCl5? É o que você tinha no começo, menos o que você perdeu. Isso ia te complicar a vida, mas o cara te deu o valor. Aí você joga na expressão da constante de equilíbrio, vai ficar x vezes x, x ao quadrado, dividido por 4 vezes 10 menos 4, igual a 4 vezes 10 menos 2, que é o valor da constante. Quando você resolver essa equação, você vai chegar no valor de x. Quem que é x? É a concentração de PCl3, que é também a concentração de Cl2, que é a pergunta do exercício. É assim que se resolve. Esse exercício da PUC é um exercício onde foi dado para nós um recipiente tem 1 litro e foi dito que a constante de dissociação térmica é Kc igual a 4. Por que dissociação térmica? É porque, veja, isso aqui é uma dissociação. A molécula A2 é dissociada em 2 átomos de ar. É por isso que chama a constante de dissociação, porque recebe o nome da reação. O grau de dissociação térmica, na temperatura da experiência, vale quanto? Que é o grau de dissociação? É quantos por cento de A2 que virou A? Veja, foi dado Kc, não foi? Então faz o seguinte, Kc é igual a concentração de A ao quadrado dividido pela concentração de A2. Então, 4 é igual a concentração de A ao quadrado dividido pela concentração de A2. Você tem aqui, então, a expressão da constante de equilíbrio. Repare uma coisa, um mol da substância A2 é colocado num recipiente de 1 litro. Medido se é constante, encontra-se o valor. Então, isso daqui, um mol da substância A2 é colocado num recipiente de 1 litro. Então, a concentração de A2 no começo é 1 mol por litro. O que você perder dela é X. O que você perder dela, você vai formar o dobro da substância A. Então, qual a concentração de A2 no equilíbrio? 1 menos X. E a concentração de A no equilíbrio? X. Portanto, a constante de equilíbrio vai ficar x ao quadrado dividido por 1 menos x. E isso é igual a 4. Resolvendo-se essa equação, vai dar uma equação de primeiro grau, você vai descobrir o valor de x. E o valor de x será o quê? Será um número entre 0 e 1. E não vai ser o 1. Você não vai perder tudo de A2. Então, o x vai ser exatamente aquilo que você perdeu da substância. Se x, por exemplo, valer 0,5, é porque você perdeu 50% dela e assim por diante. E esse será o grau de dissociação do experimento. Vamos agora a um exercício onde eu mostrarei para vocês o quadro do equilíbrio.
Tá aí a equação. HI será 20% dissociado. Foi dito, você tem 1 mol de HI. Dissociar 20% é perder 0,2 mol. Então, durante, você perde 0,2 mol de HI. Você vai ter de HI no final? 1 menos 0,2, vai ter 0,8 mol. O que você perde de HI, você forma metade de H2 e metade de I2. Olha só, é 2 para 1 para 1. Você perdeu 2 mol, forma 1 mol, 1 mol. Você perdeu 0,2 mol, porque é 20%. 20% de 1 é 0,2. Se você perder 0,2 mol de HI, você forma 0,1 mol de I2 e 0,1 mol de H2. Então, quais são os valores no equilíbrio? Tá aí. Tem 1 mol, você perde 0,2. Você forma 0,1 e 0,1. Ok? Você perde de HI, você forma a metade dessa quantidade de H2 e de I2. Mas se você chega nos valores do equilíbrio, I2 e H2 você não tinha nada, o que você tem no final? Se formou. Aí você joga os valores, ok? Valores no equilíbrio, você joga na expressão, veja só. 0,1 vezes 0,1 dividido por 0,8 ao quadrado, e chega em Kc. Kc é 0,015625. Aí volta lá no exercício, olha só. O exercício fala para você, uma das informações numéricas te diz 20%. Veja, 2 algarismos significativos. Isso limita a sua resposta a 2 algarismos. Portanto, a nossa resposta tem que parar no segundo algarismo significativo. Só que o algarismo significativo começa a contar em quem não é 0, hein? Então, 0 à esquerda não conta. Começou a contar aqui, ó, no 1. Vai até o 5. Aí você tem que arredondar, né? Da frente, como ele é maior que 5, você vai arredondar para 0,016. Ok? Meu filho, você teria que arredondar para 0,016. Como a gente já percebe de cara aqui, ninguém seguiu a lei dos algarismos significativos. Então, a gente é obrigado a considerar 3 algarismos significativos. Olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com a resposta 0,0156, o que é o mesmo que 1,56 vezes 10 a menos 2. Mas repito para vocês, a resposta correta seria 1,6 vezes 10 a menos 2. Mas nesse país, o cara faz doutorado e não sabe o que é algarismo significativo. E daí vai querer discutir ciência com o chinês. Bom, enfim, né, a vacina do coronavírus veio da onde mesmo? É da China, né? Pessoal, a resposta é a letra E, vamos embora. Olha o outro equilíbrio da PUC Paraná aí, velho. 2CO mais O2, 2CO2, cara. Kc vai dar concentração de CO2 ao quadrado dividido pela concentração de O2 vezes a concentração de CO elevado ao quadrado, ok? Pá! O que devemos esperar com o aumento na concentração de monóxido de carbono? Cara, se você aumentar, o cara vai diminuir, vai gastar, vai para o lado da direita. E o lado da direita forma CO2. O lado da direita é o lado exotérmico, ok? ΔH negativo, o lado exotérmico. Vai aumentar o calor. A temperatura vai aumentar e a pressão aumentar. Vamos ver o que acontece com a pressão. Olha só, o equilíbrio vai se deslocar para a direita. Para o lado, tem 2 volumes. O lado inicial tem 3 volumes. Você vai para o lado de menor volume. O que você deve entender aí? Você vai para o lado de menor volume, é quando você aperta a garrafa PET, você aumenta a pressão do sistema, diminuindo o seu volume. Então, a temperatura vai aumentar, porque o ΔH negativo desse lado, reação exotérmica aumenta a temperatura, e a pressão vai aumentar também. Resposta à letra A, sem choro nem vela, acaba por aqui o exercício, vamos embora. PUC Paraná novamente. A gente sai de um exercício do Paraná e cai em outro. Não mudamos de estado. Vamos lá. Os seguintes fatores podem deslocar um equilíbrio, exceto, gente, catalisador. Pega aí, cata aí com você. Vou jogar, você cata. Catalisador. Catalisador não altera equilíbrio. Por quê? Porque catalisador aumenta a velocidade da reação. Só que o que ele faz para um lado, ele faz para o outro. Igualmente. Tá? Essa é a jogada. Resposta letra D. Mas, professor, se for D é sempre o correto. Olha aí, cara. Federal de Santa Catarina.
2NO2 que dá N2O4. Os caras adoram uma reação exotérmica, né? De novo, exotérmica, delta H negativo, o sentido direto exotérmico libera energia. Tá, vamos lá. Quais alterações vão ocorrer se eu aumentar a concentração molecular do produto? Ou seja, se eu aumentar a concentração do produto, o equilíbrio vai gastar o produto. O equilíbrio é essa história de concentração, que nem mulher, velho. Se aumentar o saldo do cartão de crédito, vai gastar. Então, o que você vai fazer aqui, velho? N2O4. Pá, vai gastar. E se vai gastar, vai para a esquerda. E se vai para a esquerda, vai aumentar em NO2. E se vai para a esquerda, vai esfriar. Porque para a direita você aquece, para a esquerda você esfria. E se vai para a esquerda, vai para o lado, veja, nesse caso é o lado de maior volume. 2 volumes do lado dos reagentes, 1 volume do lado dos produtos. Vai aumentar o volume. E aumentar o volume é soltar a pressão. Quando você solta a garrafa PET, diminui a pressão. Vambora? Vai aumentar a temperatura? Não. Vai aumentar a concentração de neurônio? Vai. Está muito para a esquerda, vamos lá, 0,2 correto. Vai diminuir a temperatura? Cara, você vai para a esquerda, que é o lado endotérmico. Vai esfriar o bagulho. Então, vai diminuir sim. Vai diminuir a pressão? Você vai de maior volume, a pressão vai dar aquela suavizada, né? Vai dar aquela relaxada. Então, vai ter mais volume. O equilíbrio diminui a pressão, entendeu? Então, 2, 4 e 8 corretos. E catalisador, como... Cata aí, eu vou falar para você. Cata aí, ó. Vou jogar aí para você, cata. Catalisador não interfere em equilíbrio químico. Ok? 2 mais 4, 6 mais 8, 27. Aí vocês querem lá 20. O cara sabe tudo de química, mas não sabe fazer uma soma. Ele erra esse exercício aqui. Então, 2 mais 4, 6. Mais 8, 14. Essa seria a resposta. Vamos embora. Olha aí, cara. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Aqui depois você pega do vídeo aqui e tenta fazer a expressão de cada um. Agora, veja bem, vou um pouco adiante com você. Eu vou aqui. A concentração de hidrogênio única do suco de limão é 10 a menos 2 mol por litro, o pH de um refresco de 30 ml e água suficiente vai ser quanto? Cara, o negócio é o seguinte, o suco de limão, concentração de hidrogênio única é a concentração de íons de hidrogênio, que é a concentração de H+, tá bom? É 10 a menos 2. Qual o pH de um refresco? Você pega 30 ml de suco de limão e prepara esse refresco, completando 300 ml de água. Vem comigo, olha só. Olha só. 10 a menos 2 mol por litro é o suco de limão. Pega 1 litro de suco de limão, você tem 10 a menos 2 mol de H+. Muito bem. Ok? 1 litro é 1000 ml, ok? Tá bom? Só que você pega só 30 ml de suco de limão. Nem o Larry Ribeiro, que toma suco de limão todo dia de manhã, que é o cara do suco de limão, nem ele toma 1 litro de suco de limão. Faria mal. Mas pega 30 ml. Faz a regra de 3. Em 30 ml você vai ter quanto? Faz a regra de 3. 3 vezes 10 menos 4 mol de H+. Aí você vai pegar isso aí, velho, e vai completar de água até dar 300 ml. E 300 ml é 300 vezes 10 a menos 3 litros. Tá bom? É dividir por 1000. Qual vai ser a concentração de X aí, né? Esse X aí é o H+. Vai dar 10 a menos 3 mol por litro no final das contas. Tá bom? Então, como é que eu descubro qual é a minha nova concentração? Eu tenho que focar no número de mols. Quanto número de mols que eu tenho lá no começo? Guarda ele. Alterou o volume? Aí divide pelo novo volume. Dividiu pelo novo volume, vai dar 10 a menos 3 mol por litro. Agora é o seguinte, às vezes o cara não sabe o que é pH. pH é menos log da concentração de H+. Cara. Você sabe a concentração de H+, faz menos o logaritmo disso aí, tá bom? Olha aí a concentração de H+. A gente fez a conta aí. Concentração de H+, 10 a menos 3. 10 a menos 3, hein? Foca nesse slide aqui. Jogou, então, na expressão do pH. O log de 10 a menos 3 na base de 10 dá menos 3. Não vamos entrar em detalhes aqui, tá bom? Não vamos. Quanto que é o pH? Menos 3, que dá 3. pH é o seguinte, cara. pH vale 3, tem um outro cara que é o pOH, é o que falta para 14. Então, se o pH é 3, o pOH é o que falta para 14, que é 11. Só para você saber. Tá bom? Então, a resposta desse exercício seria 3. Seria a B.
PUC Rio Grande do Sul. O equilíbrio é SO2 mais O2 dá SO3. É a reação de combustão do SO2. Quem não sabe isso, pega agora aí. Olha o que eu vou falar para você. Ó. Combustão é quando você reage com O2. Filho. Mãe, o ferro está em combustão. Sua mãe já sai correndo, pensa que o ferro de passar está queimando a casa e tal. Liga para sua mãe, ela está no trabalho, não foi por ela que eu mandei fazer isso. Aí você fala, mãe, o ferro está em combustão, ela chega correndo, só que você chega lá e fala assim, não foi nada não, só está aqui enferrujando aqui um pedaço de menta. Né? O garfo aqui de ferro, aqui, eu sei lá, o portão de ferro, eu notei que está com uma ferrugem aqui. Mas filho, cadê o negócio pegando fogo? Você fala, não, está em combustão. Combustão é reagir com O2, às vezes não pega fogo. Né? Reagiu com O2 é combustão. Entendeu? Você pode também assustar, mas dá uma relaxada, liga para o seu pai. Fala assim, o irmãozinho está em combustão. Desce correndo do serviço e tal, chega chorando e tal, pá, chega lá, sei lá, tranquilo, o bebê. Não, tem combustão, é que ele está respirando. Já leva umas porradas ali, mas, né, pelo susto, né? Dia das Bruxas pode. O Neymar lá levou um susto no Dia das Bruxas. Você pode dar um susto nas pessoas de vez em quando. Dizem que é bom pro coração, é que ele leva choque. Então, o que acontece, velho? Combustão não é que vai pegar fogo. Ainda você pode falar isso com a sua mãe. Fala assim, mas não mandei você não estudar química quando tinha minha idade. Só eu que tenho que me ferrar. Então, você fala o seguinte, meu. Tá, para você agora. Fala para si mesmo. Combustão não é pegar fogo. Se fosse em sala de aula presencial, a gente ia usar a técnica de pastor agora e falar, fale para o seu irmão que está do seu lado. Combustão não é pegar fogo. Né? Mas guarde isso para sua vida, tá bom? Combustão é reagir com O2. Combustão da CO2 mais... isso quando tem carbono, filho. Bruxaria agora, não é química. Você está queimando o SO2. Como é que vai sair CO2 mais água? Pare com isso, é alquimia agora. Véio. Então, você queima o SO2 da SO3. Tá bom? Tudo que eu enrolei aqui é só para chegar no seguinte agora. Você tem um recipiente de 1 litro, hein, meu? Aí você jogou 6 mol de SO2 e 5 mol de O2. Quer dizer, inicialmente você não joga nada de SO3. Tem que ficar esperto, porque às vezes no equilíbrio químico você põe de todo mundo logo no começo, hein? Tá? Mas aqui não. Depois de algum tempo você atingiu o equilíbrio e o número de mols de SO3 foi 4. Fica esperto, hein? Olha aqui. O que você tem no começo? SO2 e O2. 6 e 5 mol de cada um. Vamos focar no número de mols, tá bom? Veja bem, o que você perder de SO2 em relação ao que você perder de O2 vai ser definido como, é 2 para 1. O que você perde de SO2 é o dobro do que você perde de O2. Você perdeu 2x de SO2, você perdeu x de O2. Quanto que você forma de SO3? Foca no oxigênio. O que você perde do oxigênio, você forma o dobro de SO3. Foca no SO2. O que você perde de SO2, você forma de SO3. É a mesma proporção, 2 para 2. Então, escreve esses valores. Vamos pensar aqui. Se eu perder 2x de SO2, eu perco x de O2 e formo 2x de SO3. Na hora do equilíbrio, isso aqui se refletirá em quê? Qual o número de mols de SO2 no equilíbrio? 6, que é o que eu tinha no começo, menos 2x. Qual o número de mols de O2? 5 menos x. Qual o número de mols de SO3? Não tinha nada no começo, 2x. Então, pensa primeiro assim, em termo algébrico. Aí, lembre de uma coisa, o exercício fala que no final, veja só, o número de mols de SO3, a quantidade de matéria, tá? O número de mols é o mesmo que quantidade de matéria. A quantidade de matéria de SO3 é 4. E você não chama isso de 2x? Então, se 2x é 4, é porque x é 2. E se x é 2, você resolve o resto. Repito, você não falou que a quantidade de matéria de SO2 é 6 menos 2x? Se x é 2, vai dar 6 menos 4, que vai dar 2 mol, e assim por diante. Bom, você substitui agora quem era x. Então,
quantidades de matéria no equilíbrio darão SO2, 2 mol, O2, 3 mol, SO3, 4 mol. Tudo porque você descobriu o X. Aí você vai para a expressão do Kc sempre presente na nossa vida quando a gente estuda equilíbrio químico. Isso daqui é um negócio que todo mundo tem que saber. Não espere num vestibular que alguém vai falar para você, monte o Kc. Ai, que belezinha, ele é feliz. O importante é ser feliz. Né? O importante é ser feliz, não é o cara estudar, e sim o cara ser feliz, né? Então, não espere que o cara vai falar para você, ó, monte a expressão do Kc. Ele não vai falar isso. Isso daqui qualquer um faz. Ele vai te dar um exercício que nem esse aqui, ó, que no meio do caminho tem o Kc. Quer dizer que eu vou encontrar o Kc no meio do caminho? Vai. E aí você substitui. E aí vai dar 4 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado vezes 3. Ok? Tá? Só para você saber, filho. Não vai me fazer 2 vezes 3 e elevar ao quadrado. Não faça essas coisas, por favor. Isso aqui, pega um livro de quinta série. A primeira coisa que se ensina na quinta série é, primeiro, potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. Depois, soma e subtração. Então, a operação de mais alta prioridade primeiro é a potenciação. 4 vezes 3. Tá bom? Tá em cima. 4 vezes 4, 16. 16 sobre 12. 1,33. Voltou. Início. Qual seria a resposta? Letra D. Mas, professor, toda vez se fodeu, correto. Pior que dá isso aqui. Né? Pior que sempre acaba batendo nessa tecla. Ô, caramba. Aqui a D seria a correta. Mas só para finalizar, o cara me fala, ó, veja, PUC Rio Grande do Sul, né? Pode ver que ele escreve, ó, um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida, tchê, está representado pela equação. Daí quando vem para o estado de São Paulo, eles tiram o tchê e tal. Mas tem, no Rio Grande do Sul. Aliás, o povo de Sorocaba veio desse lado aí, vai pensando o quê? Veio de cavalo. Olha aqui, filho. Baltazar Fernandes. Gente, eu tenho para te dizer para finalizar essa aula. O cara me fala que o recipiente tem 1 litro. E PUC tem nome, pô. Caramba, eu fico bravo com essas coisas. O cara fala que misturou 6 mol. O cara não respeita os algarismos significativos. Olha que é um dia depois de finado, os algarismos significativos morreram, velho. Tinha que ser comemorado ontem, isso aqui. Espera aí que tem um desgraçado aqui que ligou um equipamento aqui. Vamos embora, vamos com ele e tudo. É esses caras aí que tiram o escapamento da moto. Primeiro ele tira o cérebro da cabeça, depois ele tira o escapamento da moto. Essa é a ordem das coisas. Mas vamos lá, voltando aqui. Gente, foi dia de finados. E ontem, particularmente, eu comemorei a morte dos algarismos significativos. Olha aqui, ó, o cara me fala 1, me fala 6. Cara, para com isso, não é científico, velho. Não é. Você tem que falar, né? O recipiente tem 1 litro, cara. Pá, o que é? O cara usou, veio isso aqui, velho. O cara usou o quê? Um copo de liquidificador, caramba. Pô, caramba, o negócio tem precisão, é 1,00, tem que colocar. Quando ele pegou 6 mols, ele fez uma conta lá para saber, foi feito no laboratório. Então, a precisão dele era quanto? 6,00 mols. Quanto que é? Sem dizer o erro, que é o seguinte, quando você vai dar a quantidade de matéria, você não flexiona no plural. Então, é um monte de erro, uma PUC só, cara. E é o povo mais chique do país, o Rio Grande do Sul, pô. Os caras são chiques, velho. É o primeiro mundo. E aí os caras me vêm e fizeram isso. Por que eu estou comentando isso aí? Porque você não pode reproduzir esse erro. Não pode, não faça isso. Porque lá na hora da resposta, eu só teria, como os valores foram dados com um algarismo significativo, a resposta é limitada ao valor que me deu o menor número de algarismos, para você ter uma ideia. Eu poderia ter todos os valores com 50 mil algarismos significativos, mas se o cara me escreve que tem 1 litro, limita a minha resposta a um algarismo significativo. Quando um exercício envolve multiplicação e divisão, é assim que se faz.
E isso me levaria a ter que responder, em vez de 1,33, com um algarismo só, a resposta seria simplesmente 1, para parar em um algarismo. Você vê a gravidade da coisa? Isso tem implicações nas indústrias, na pesquisa, muito graves, entendeu? Porque, por exemplo, uma resposta que você fala, pode aplicar 1,33 ml no cara, quando na verdade sua precisão é só do 1, você mata o cara. Depende do que você está aplicando o que no cara. Então, isso aqui na medicina mata o cara. Você pode ter certeza que tem gente morrendo por aí por falta de algarismos significativos na formação do pessoalzinho, tá bom? Pesquisas brasileiras, muitas pesquisas, isso todo mundo vai ver aí, tá? Pesquisas brasileiras são barradas no meio internacional, nas publicações, por quê? Porque quando chega lá na frente, o cara fala, meu amigo, você já ouviu falar em algarismos significativos? Essa sua pesquisa é um lixo. Isso não passa da fronteira. Então, cara, só para finalizar, tá bom? A resposta aqui é a letra D, com ressalvas. E com este exercício, finalizamos esta aula.